Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui retornando com o Prosa com Bertaglia. E o tema de hoje é um tema fantástico, né? CEOs da nova economia. Eu vou começar, inclusive, falando de uma frase de um cantor muito famoso, que é o Bob Dylan. E ele falou essa frase lá em 1964. Ele disse o seguinte: é melhor começarmos a nadar ou vamos afundar como uma pedra, uma vez que os tempos estão mudando. Ou seja, nunca foi tão atual essa frase. Nós vivemos uma crise sem precedentes, estamos vivendo aqui dentro do mundo pandêmico, né, na pandemia, o coronavírus aí, e tem afetado uma série de coisas nas nossas vidas, na vida humana, tanto a habitação, como a parte financeira, como a forma e o comportamento, inclusive de compras, de viver, de viajar, e essa crise, então, ela afetou a nossa existência. E é um ponto, eu gostaria de dizer que é um ponto de inflexão na vida humana, né? Isso é importante a gente fazer essa consideração, porque é difícil, inclusive, imaginar como o mundo pós-pandemia ele vai ser moldado, ou seja, como é. Nós começamos às vezes a imaginar assim coisas que podem acontecer depois, chamamos de novo normal, né? Mas a grande verdade é que muitas incertezas acontecem e acontecerão e que vão afetar a nossa vida. É uma paranoia, não tem dúvida nenhuma, né? Ou seja, tem gente que não sai de casa de maneira alguma, tem outros que ficam vidrados na máscara, né? Não pode encontrar uma pessoa que não tem máscara ou que não está usando máscara que ele não tenha uma reação. A outra coisa é a propensão das pessoas ao consumo, se elas vão gastar ou não vão gastar, no que elas vão gastar, né? Alguns vão consumir mais para aproveitar a situação, outros vão guardar, né? A grande verdade é que nós temos uma situação bastante crítica, mas um ponto é importante: a conectividade, a hiperconectividade é alguma coisa que chegou para ficar. Então, eu gostaria de comentar, inclusive, que o mundo dos negócios ele vai ser alterado ou ele vai se tornar consistente baseado em dois pontos, em dois pilares. O primeiro deles é o da conectividade, que eu acabei de falar, ou seja, mudou, né? Por isso que nós estamos fazendo esse bate-papo aqui. E o segundo é a nossa vida profissional, é o ir e vir do escritório, o que vai acontecer com ele. Então, esses aspectos vão criar uma mudança mais duradoura, uma mudança que chegou para ficar. Isso é consistente. Mas eu gostaria, né, de usar essa crise como elemento de oportunidade, porque a pessoa com a qual eu vou falar agora, ela tem essa visão, tem uma experiência, né, e é um grande amigo. Eu vou prosear agora com o Pedro Martins, que está lá em São Paulo. Oi, meu amigo Pedro, que bacana, que legal, que honra ter você aqui para a gente conversar um pouco sobre esse tema, que é um tema de mudança, né? Como é que vai ser o CEO, né? Nesse mundo digital, nesse mundo em transformação, nessa nova economia. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, Paulo. É uma honra e um prazer estar aqui com você. Sempre que nos encontramos são sempre papos muito agradáveis, não é? Hoje vamos partilhar os nossos papos com outras pessoas. Bom, falar de futuro é a coisa mais fácil do mundo, não é? Podemos dizer aquilo que quisermos que ninguém pode contestar, que se é verdade ou é mentira. Lá na frente já se esqueceram, então estamos muito à vontade em falar de futuro. Mas falando do presente, eu acho que o que caracteriza os tempos atuais são tempos de uma mudança hiper rápida, não é? Nós não imaginávamos no início deste ano estar a comunicar através de lives, com trabalho remoto, com equipes remotas, em que muitos dos planos que nós tivemos na gaveta durante 20 anos decolaram em 20 dias, não é? Então, essa rapidez, digamos assim, dos tempos atuais, naturalmente afetam muito a atividade de um gestor e de um gestor C-level.
Isso obrigou, por exemplo, a empoderar muito mais as organizações. Se as pessoas estão em trabalho remoto, estão à distância, naturalmente não podem nem devem ter um controle estreito, têm que ser empoderadas, devem responder por resultados. Então os modelos de liderança mudaram também, consequentemente por isso. E eu diria que a diferença maior que nós vamos ter da ação do CEO é que hoje o CEO é, antes de mais, alguém que vai incentivar o seu time na empresa a processo de mudança que tenha esta radicalidade e esta rapidez que nós já comentamos. E, naturalmente, este CEO já não é mais um mandante da organização, aquele que determina aquilo que os outros devem fazer, mas é, acima de tudo, um servidor. É aquele que gera os recursos e provê os recursos para que os times empoderados possam trabalhar com maior autonomia e maior eficácia possível. Nós antes atribuíamos ao C-Level, e nomeadamente ao CEO, o papel da definição da estratégia da organização. Isso é outro tema também muito interessante. Será que a estratégia não morreu com esta hiper velocidade que hoje o mundo vive? Não é? Porque a estratégia era basicamente definida a partir da identificação das tendências do passado. Não é? Nós mesmo, a Business Intelligence era uma análise estatística de uma série de ocorrências anteriores que nos levavam a projetar um futuro próximo. Hoje, neste mundo disruptivo, o que se passou o ano passado não nos serve absolutamente de nada, não é? Nós podíamos dizer que no final do ano passado o restaurante seria um dos melhores negócios que nós tínhamos, não é? Não havia restaurante que quebrasse, todo mundo ia comer, se não fosse durante a semana, era durante o final de semana, usava o restaurante. Hoje o restaurante é um péssimo negócio, não é? Está tentando sobreviver no mínimo. Então esse papel, digamos assim, do CEO como estrategista da organização também morreu com estes novos tempos, não é? Então estamos de facto perante organizações muito diferentes, organizações disruptivas e consequentemente com modelos de gestão muito diferentes. E isso faz com que o perfil do CEO se alterasse também radicalmente. Isso quer dizer o quê? Que não eram os melhores CEOs dos últimos 10 anos que provavelmente serão os melhores CEOs dos próximos 10 anos. E quando nós estamos a falar de CEOs e de 10 anos, estamos a falar de um mundo também totalmente diferente que vai acontecer daqui a 10 anos. Estamos hoje vivendo um futuro que nós não conseguimos imaginar qual seja. Porque se a velocidade da mudança até agora foi muito significativa, veja, por exemplo, a diferença do primeiro computador digital de 1939 para agora, em que esse computador digital demorava a fazer uma operação o mesmo tempo que hoje um computador digital comum faz 150 mil operações semelhantes. Mas se nós nos projetarmos para a era da supremacia quântica, que já começou com a venda do primeiro computador quântico comercial pela IBM no ano passado, nós vemos que o tempo que hoje um computador quântico demora a fazer 150 mil operações, um computador digital faz apenas 100. Então veja a diferença de velocidade que houve até agora, mas que daqui para a frente vai ser muito maior. Então a mudança está em aberto, a especulação sobre o futuro está em aberto e o CEO tem de ser alguém que tem que ter este aspecto, digamos assim, mais
mais imaginário para conseguir imaginar um pouco o futuro, quando as referências são praticamente nenhumas. Fantástico, Pedro. Umas considerações aí que fazem com que haja uma maior reflexão das pessoas. Eu entendo, inclusive, muitos dos CEOs que nós enxergamos no mercado são como nós, imigrantes digitais, né, Pedro? Ou seja, eles se inseriram nesse contexto após, né, ou pelo menos estão tentando se inserir nesse contexto, um pouco diferente aí da juventude que é nativa digital. E a gente tem que ter, né, o CEO que está ingressando nesse mundo e que precisa ter uma visão digital, né, uma visão mais voltada para esses elementos computacionais que você falou, com essa velocidade, agilidade, mundo de incertezas em que nós vivenciamos aí, nós temos que ter uma prática, o Pedro, e eu gostaria até de entender qual é a sua visão, é a prática do desapego, né? Porque quando nós nos formamos lá atrás em administração, engenharia, psicologia, né, ou qualquer coisa, mas nós aprendemos lá atrás e a gente vivenciou naquele momento e aprendia daquela forma. Então, a nossa consideração do aprendizado é muito diferente da consideração do aprendizado de hoje, né? Então, como é que a gente conduz a nossa vida? Como é que a gente desapega ou desaprende, né? Eu gosto muito de usar essa expressão, desaprender, né? Reaprender, isso é fundamental. Qual que é a sua visão desse contexto, Pedro? Bom, em primeiro lugar, quando nós falamos de tecnologia ou falamos de transformação digital, nós não podemos ignorar que estamos a falar sobretudo na transformação da mentalidade das pessoas. Não é? A chamada transformação digital é muito mais do que a digitalização de processos. Não é? Digitalização de processos nós tivemos até a indústria 4.0, não é? Ali 73, quando os alemães criaram digamos, a utilização intensiva da tecnologia para a automação, que veio melhorar muito a produtividade e a rentabilidade das organizações, mas por outro lado vai criar problemas sociais sérios, porque começou a excluir muitas pessoas que não tinham a literacia digital que você acabou de referir, eram excluídas cronicamente do mundo do trabalho, etc. Aí vêm os japoneses em 2017 e criam o conceito da sociedade 5.0, que era utilizar a tecnologia da sociedade 4.0, mas ao serviço da pessoa. Não é? Aí a tecnologia passa a ter foco na inclusão, na qualidade de vida, na sustentabilidade, e começa a ser utilizada em sociedades inteligentes, na aprendizagem, no lifelong learning, com autodesenvolvimento, enfim, todas as utilizações que nós conhecemos que, de facto, é a tecnologia para a melhoria da nossa qualidade de vida. Então, eu diria que, apesar de aparentemente os jovens terem nascido, os que estão a ingressar agora no mercado de trabalho, serem de uma geração que já é digital, não é? Eu recordo que eu tenho a minha neta mais nova, tem 7 anos de idade, e outro dia estava com ela lá num aquáriozinho que ela tem na sala, e ela estava desesperada porque ela mexia no vidro e os peixes não se mexiam como ela gostaria, porque ela pensava que o vidro era low touch, não é? Que era como o iPad dela que mexia e os bonequinhos acompanhavam o dedo, não é? E ela não imaginava que houvesse um mundo diferente do mundo digital, não é? Para ela o que era estranho era aquele mundo físico do aquário, porque o que ela sentia como familiar era isso. Então, é verdade que o acesso à tecnologia, a familiaridade com a tecnologia é diferente de pessoas com uma geração mais velha, como a nossa, desses jovens e dessas crianças que estão agora nascendo. Mas não é verdade do ponto de vista do mindset, não é?
Eu conheço muitos nerds que utilizam tecnologia com grande mestria, mas não têm pensamento digital, né? Aliás, associado ao mindset digital, existe um outro mindset que tem cerca de 20 anos, foi criado há cerca de 20 anos na gestão de projetos de tecnologia, que é o mindset Agile, que, ao contrário de que muita gente fala, Agile, que é mais rápido, não é necessariamente mais rápido. Agile é tornar as coisas o mais simples possíveis, não é? E gerar simplicidade dá trabalho, não é uma coisa fácil de desenvolver um processo simples. Depois é muito fácil de utilizar, mas a concepção é uma concepção às vezes até mais demorada. E então esse Agile Mindset associado à tecnologia é que vem dar os ganhos que nós falamos da sociedade 5.0. A tecnologia só por si não nos vai levar a um mundo novo, não é? A tecnologia só por si pode imprimir rapidez, pode gerar automação, mas não gera serviços como de uma cidade inteligente. Não gera serviços como um carro autónomo. Não gera serviços como telemedicina, não é? O que vai gerar esse mundo novo, essa forma diferente de coabitar este planeta, é exatamente a parte comportamental. E a parte comportamental todos nós somos natos, não é? Todos nós nascemos com ideias e com uma capacidade transformadora que não se perde ao longo do tempo. Maravilha, Pedro. Pedro, eu vou dizer uma coisa para você. O papo está tão gostoso, a prosa complementar está tão boa aqui, que já estamos terminando o primeiro tempo, né? E nós vamos fazer um breakzinho aqui. Vamos tomar uma água e um café? Pode ser, Pedro? Perfeito. O café nunca recuso. Oi, Pedro, que bacana que está essa nossa conversa, essa nossa prosa aqui, falando do CEO, falando como é que ele se insere nesse mundo, né? Conversando um pouquinho, porque o mundo está em ebulição, a coisa está fervendo. Então, como é que nós vamos dar algumas dicas e refletir um pouco sobre o papel do CEO e como é que ele pode ajudar a sua empresa e a sua sociedade? Pedro, como é que o CEO pode construir negócios e que pode acelerar a empresa no mercado em que ela está ou em novos mercados? Como é que você enxerga isso, Pedro? Vamos bater uma bolinha sobre esse tema? Vamos sim. Bom, em primeiro lugar, nós falamos no início muito da era digital e da economia digital. Mas, paralelamente, nós vivemos a era da economia colaborativa. E essa economia colaborativa é tanto intra-empresas como inter-empresas. Esse CEO tem de ser alguém que tenha de ter um mindset colaborativo muito grande. Intra-empresas, porque ele vai constituir ecossistemas onde hoje qualquer empresa, mesmo as maiores empresas, os maiores bancos, já não conseguem desenvolver a sua atividade com os níveis de performance que o mercado exige sozinhos, não é? Você vê os bancos como o Itaú, com o Cubo, o Inovabrado, o Bradesco, a própria Google, etc., eles constituem ecossistemas com startups onde, de facto, o atendimento ao cliente, o desenvolvimento dos serviços, etc., é feito de forma colaborativa com diversos players, não é? E hoje uma microempresa de 2, 3, 4, 5 pessoas é estrategicamente tão importante para um banco com mais de 100 mil empregados, como seria um parceiro com a mesma dimensão desse banco de 100 mil empregados. Então, esse CEO tem que ter esta mentalidade colaborativa. Colaborativa porque ele tem que se posicionar num ecossistema. Ecossistema tanto para a prestação de serviços como do ponto de vista do desenvolvimento de negócios. Hoje, os próprios clientes são fornecedores de dados para as empresas, não é? Hoje, praticamente todas as empresas são empresas de dados. Você vai ver um hipermercado, um banco, etc. O negócio deles é a gestão dos dados que eles têm,
não é? E é com essa gestão de dados que eles vendem produtos financeiros, batata e arroz e os outros produtos. Mas quem é fornecedor desses dados são os próprios clientes, não é? Então, esse CEO tem de ter essa mentalidade colaborativa interna para gerar ecossistemas com outros players, nomeadamente com startups, e um ecossistema externo em que o cliente é simultaneamente fornecedor e muitas vezes concorrente, não é? Você vai ver, por exemplo, hoje nos hipermercados, que o pequeno produtor, às vezes até um pequeno produtor urbano que tem a sua pequena horta, a sua pequena chácara na cobertura da casa dele, ele pode ser fornecedor de um grande hipermercado, não é? Ao nível, naturalmente, da capacidade de resposta que ele dá. Mas também pode ser concorrente, porque ele pode ter venda direta ao público, não precisa do hipermercado para ter essa venda. Então ele pode fazer apenas a venda sedentária daquilo que ele não consegue vender diretamente. O mesmo se passa com os produtores de energia, não é? Hoje o consumidor com as placas voltaicas, ele pode ser produtor de energia e vender energia à empresa que ele comprou no dia anterior, quando estava o céu nublado e ele não conseguiu produzir a energia. Então é este mundo, digamos assim, colaborativo que o CEO tem que ter essa cabeça capaz de tirar benefícios entre sinergias, digamos assim, às vezes até complexas, mas que tem uma complementariedade muito grande. Então estamos a falar de um CEO, repito, que não é mais um mandante, é aquele que sabe fazer a leitura de mercado, sabe se antecipar um pouco no tempo e é capaz de estabelecer relacionamentos mutuamente interessantes. Pedro, você falou aí alguns elementos que, na minha visão, e eu compartilho contigo, na visão são primordiais para o novo CEO, se é que eu posso usar essa expressão do novo CEO, né? Ou seja, ele tem que ser um cara desapegado de algumas coisas, ao mesmo tempo ele tem que ter essa visão digital para poder gerar criatividade, mas exatamente o que você disse, como é que eu administro os meus recursos, como é que eu identifico os talentos que estão dentro da minha organização para que eles possam trabalhar para trazer o valor agregado necessário para a minha organização e para o mercado. Porque quem orienta tudo isso é o cliente, é o consumidor. Eu gosto aqui, inclusive, de fazer alguns comentários relacionados à experiência do cliente. Você tem percebido que, durante todo esse período aqui da pandemia, houve uma acentuação, né, de demanda voltada para o comércio eletrônico. E o comércio eletrônico ele está em expansão, realmente veio para ficar, não é alguma coisa que, terminada a pandemia, desenvolve a vacina, o pessoal fica melhor, já pode sair de casa, isso vai retroceder ao que era antes. Não, nós sabemos que essa é uma evolução, né, que veio para ficar. Dentro desse contexto, na reflexão que nós estamos fazendo aqui, Pedro, eu chamo muita atenção para a disciplina, principalmente de estudantes e profissionais. Eu sei que você trabalha com eventos, com universidades, você tem várias empresas. Uma das coisas que eu gostaria de explorar contigo é como é que fica, ou como ficam os conhecimentos que as pessoas precisam buscar, tanto do ponto de vista de CEO, né? Porque a atualização ela tem que ser contínua agora, né, Pedro? Não é aquela, me formei em engenheiro, começo a trabalhar em engenheiro. Eu costumo usar o exemplo da minha mãe, que era costureira, né? 30 anos ela trabalhou naquela maquininha Singer dela e ela nunca precisou se atualizar, né? Ou seja, aprendeu a operar a maquininha e foi em frente. Hoje não, nós sabemos que se alguém parar no tempo, ele vai ficar obsoleto, ele vai ficar desatualizado.
Então, essa é a minha ponderação, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? Ou seja, como é que eu desenvolvo os talentos e reconheço os talentos dentro da organização e que tipo de treinamento que eu posso dar para eles em função dos gaps que eles venham a ter. Bom, Paulo, isso também é um tema que eu acho que mudou radicalmente nos últimos anos, e agora com a questão do home office, do distanciamento social, etc., mudou ainda mais rapidamente. Em primeiro lugar, aquela ideia que nós tínhamos do líder caçador de talentos morreu, na minha opinião. Não é? Hoje, com o empoderamento dos times das empresas, não é? Se nós utilizarmos, digamos, o conceito Agile com a estrutura organizacional das empresas baseada na jornada do cliente ou na jornada de execução, com as estruturas organizacionais orgânicas, portanto, compostas por squads e tribos, etc., quem capta talentos é o próprio squad. Não são os líderes, são os pares. Os pares é que sabem que tipo de profissional é que eles precisam para trabalhar com eles para atingir os objetivos que eles respondem. Porque estamos, repito, a falar em organizações empoderadas, em organizações que respondem por resultado. Portanto, os pares são os primeiros interessados em ter players, parceiros no seu time que atendam às demandas que eles têm que atender. Bom, então esse papel, digamos assim, de caçador de talentos, hoje passou para baixo. Está na base da organização, não está mais no topo. Depois, nós estamos a falar de uma evolução de conhecimentos muito rápida. Não é? Ainda há pouco tempo eu participei numa palestra sobre a formação dos profissionais de tecnologia na Universidade Federal do ABC, e a grande questão era que sentido dá dar uma certa formação de tecnologia planejada 4 anos antes dos alunos irem para o mercado de trabalho, se eles, quando entrarem no mercado de trabalho, a tecnologia é totalmente diferente. Verdade. Então vira meio obsoleto essa questão. Então hoje acho que as instituições do ensino institucionalizado, portanto graduação e ensino médio, etc., mais do que ensinar algumas técnicas, devem ensinar a aprender. Não é? Porque o aluno ele vai ter que aprender sozinho. Não é? Ele vai ter que passar o resto da vida aprendendo sozinho. Verdade. Então, o que as universidades hoje deviam ensinar era aprender a aprender. Que se você for ver a origem da universidade, foi para isso que a universidade foi criada. Não é? No século X e XI, quando se criaram as primeiras universidades na Europa, em Portugal, na Itália, etc., os donos dos livros, os donos das bibliotecas, eram as organizações religiosas. E eles tinham receio que os laicos, ao entrar na biblioteca, não interpretassem adequadamente os livros que estavam nessas bibliotecas. Então começaram a dar um curso nos claustros dos mosteiros para que eles garantissem a mesma visão, digamos assim, da parte dos laicos, para depois lhes dar a licença para entrar na biblioteca. Por isso é que ainda hoje se chama licenciado. Licenciado era os que tinham licença para aprender sozinhos. Não é? E esse é o conceito que nós hoje temos de novo da universidade. Agora, do ponto de vista das tecnologias, acredito que nós vamos funcionar muito com um sobe e desce, não é? Nós vamos aprender neste momento, sei lá, por exemplo, a tecnologia 5G para a internet, o cara vira um expert de tecnologia 5G, entretanto, tecnologia 5G vai durar 5, 7 anos no máximo, o cara fica totalmente inapto para a tecnologia que vem o seguinte, precisa ali de um ano sabático para aprender uma nova tecnologia, já não vai aprender a 6G, porque já não vai a tempo, vai aprender a 7G, não é? E depois o cara que aprendeu a 6G, que está no
sendo utilizado no máximo do seu recurso, sai e entra o cara de novo, e nós vamos passar a vida toda com níveis de prestação máxima, depois com anos sabáticos para nova aprendizagem, níveis de prestação máxima, etc. Que é o que hoje temos nos esportistas, não é? O cara que é o melhor jogador de futebol não é necessariamente o melhor técnico, então, mas chega um período que ele não consegue jogar mais futebol, não é? Tem que se retirar. Ele vai aproveitar isso para fazer uma formação como técnico de futebol. E depois vai atender, digamos assim, a essa nova profissão, e é um sobe e desce. E acho que vamos passar toda a vida neste sobe e desce. E cada vez mais o ensino, digamos assim, protocolar, institucional, deve servir para ensinar a aprender sozinho. E a aprendizagem, digamos, para atender às dores da economia do momento, das empresas do momento, cada vez vai ser mais o lifelong learning, de autoaprendizagem, através de... Hoje a internet tem muitos meios que nos oferecem, os cursos de educação executiva, enfim, pequenas pérolas de conhecimento que a pessoa vai adquirir e que vão se desatualizar rápido, e que ele depois atualiza com outras e vai por aí. Pedro, fantástico, meu amigo. Essa expressão final, todo o contexto da nossa prosa foi fantástica. Essa expressão final aí que fica muito forte, né? Ou seja, o aluno precisa aprender a aprender. A universidade tem que ensinar o aluno a aprender. Pedro, infelizmente, né? Ou felizmente, né? Porque aqui nós vamos deixar uma mensagem muito bacana para as pessoas que vão nos acompanhar. Nós estamos finalizando. Você quer deixar uma mensagem para as pessoas que nos acompanham aqui, Pedro? Bom, eu só queria que as pessoas tivessem a consciência que, quando forem ouvir esta prosa, já estão a ouvir o passado. Porque, entretanto, o mundo evoluiu. Aliás, nos próximos 30 segundos já evoluiu. Verdade. E esta mudança hiper rápida que nós hoje vivemos, que temos que admitir que é o novo normal. Pedro, muito obrigado. Aquele abraço virtual para você aí, tá? Com todo o carinho para o meu amigo português, né? Que eu tenho uma grande estima por você, né? Nos conhecemos aí quase que por acaso para um curso, né? Do qual sou muito grato, né? E nós estamos juntos, Pedro. E o que nós fazemos aqui, né? Em vida, né? Vai ecoar na eternidade. Muito obrigado, Paulo. É uma honra e um prazer estar de novo com você. E já sabe, pode sempre contar comigo, em primeiro lugar, como amigo. Ao infinito e além, Pedro. Abração. Um abraço, obrigado. Né?